Vamos conversar. Se você não estiver bem, eu creio muito que Deus tem algo para falar com você nessa noite. Estamos falando das Escrituras, do Evangelho. Ontem nós estávamos aqui no nosso fórum sobre fé e política, e o cientista político conversando, compartilhando com a gente como é que a gente pode melhorar essa questão política no nosso país, sobretudo quando se trata da igreja cristã e evangélica no nosso país. E aí, falando sobre como uma boa solução para isso seria falar mais sobre isso. E aí eu disse para ele, imagine só, nós estamos na nossa igreja esse mês falando sobre a prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, que é o mês em que o Brasil separa para falar mais sobre isso, se a gente falasse sobre isso o ano todo. Uma boa maneira, nós como Igreja de Jesus, é lembrar que o Evangelho é para o homem todo, para todos os homens, no sentido de criação humana, e que o Senhor, Ele atinge com a sua palavra, com o seu Evangelho, todas as áreas da nossa existência. E é isso que eu creio, que nessa noite, na nossa série de reflexões de dentro para fora, e falando hoje sobre raiva, que o Evangelho possa tocar nesse ponto do nosso coração, daquilo que fazemos, desse sentimento, e de algo tão assim, às vezes danoso, para o nosso compromisso com o Evangelho, nosso compromisso como Igreja de Jesus, como discípulos de Jesus, espalhados pela cidade, no trabalho, em casa, como vizinho, como motorista no trânsito, ou como passageiro, ou em qualquer lugar. Às vezes a gente é tomado por esse sentimento de ira, de raiva. Quem nunca, né? Alguém passou por isso hoje a caminho do farol? Levou alguma fechada? Alguém precisou vir num ônibus perigosamente lotado? Alguém está tomado por raiva porque teve uma crise familiar, um problema conjugal, talvez não só hoje, mas essa semana, esse mês, ou em algum ponto da sua vida em que você é tomado por um sentimento de raiva. Quando você lembra de alguém, por exemplo, essa pessoa desperta uma ira em você, sente vontade de discutir a relação, num ringue, por exemplo. Já pensou? Acontece isso com a gente não é? Não acontece isso com ninguém. Quando alguém fecha você no trânsito, você diz, graças a Deus, alguém fez isso comigo hoje. Olha só, que novidade. Até você chegar em casa, acontece isso com você dezenas de vezes, e aí você, ao final do seu trajeto, precisa ser lembrado de que é um cristão, de que esse sentimento danoso, em algum nível, começou a prejudicar a sua saúde emocional. Raiva, falando sobre raiva, eu quero começar aqui lendo um texto de Efésios 4, 26 e 27, que vai ser a base da nossa reflexão de hoje. Orar e logo em seguida ver o que os psicólogos falam sobre a raiva e sobre ira. E lá nessa carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, ele está falando sobre um novo mundo, sobre os valores deste novo reino, sobre como esse povo de Deus deveria se comportar na sociedade. Em algum ponto ele fala sobre ira, fala sobre raiva. E ele diz assim, não perca a calma, mas sim, tenha certeza de que sua ira é justa, uma ira justa. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Senhor Jesus, que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração, na nossa mente, e haja uma transformação de dentro para fora. Que a sua palavra ela possa combinar com algo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. O que a psicologia diz sobre raiva, sobre ira, e depois você pode procurar um psicólogo enquanto você vai orando e falando com Deus ao longo do caminho até a sua terapia. A raiva, ela constitui-se como uma emoção humana normal. Nós estamos falando da criação humana pós-queda. Portanto, é um sentimento comum, é um sentimento normal e habitual e saudável.
Parece que Paulo reforça um pouco esse pensamento. Eu não quero que ninguém saia daqui no final dizendo: o pastor disse que eu posso ficar com raiva, que eu posso ficar nervoso. Não é esse o caminho. Os problemas eles surgem quando se torna descontrolada, destrutiva, podendo afetar as áreas, as esferas da vida em que você está envolvida, comprometido, trabalho, escola, os seus relacionamentos, a sua qualidade de vida no geral. Você sai a todo momento de casa a fim de discutir com alguém, a fim de resolver todos os seus problemas de maneira imediata, quando alguém atravessa alguma linha que você estipulou. O descontrole leva a situações imprevisíveis da vida e começa a prejudicar, a desmoronar muita coisa que foi construído ao longo da vida. Começa a comprometer a sua saúde emocional e mental. De um modo geral, a raiva ela se define como um sentimento, um protesto, insegurança, timidez, frustração contra alguém ou alguma coisa que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. Então, alguns ficam raivosos quando está numa situação de constrangimento, em que ela se sente constrangida. Uma pessoa tímida, às vezes, pode agir com mais raiva, como uma forma de se proteger. Então, a gente precisa descobrir, através de perguntas, por que eu tenho esse sentimento, por que eu me sinto assim em determinada situação. Porque eu tenho usado a raiva como uma ferramenta, como uma arma de defesa para alguma coisa que eu entendo que falta em mim. Então, a intensidade da raiva ou a sua ausência, ela difere de pessoa para pessoa, não é igual para todo mundo. A vida não é assim tão pragmática e não existe uma receita que serve para todo mundo e nem o tempo todo para todas as pessoas e lugares em que nós estamos inseridos. Alguns psicólogos apontam o desenvolvimento moral e psicológico do indivíduo como determinante na maneira como a raiva é exteriorizada. Muito interessante sobre isso. E a Bíblia fala sobre raiva, por incrível que pareça. Raiva. E Paulo parece, em algum momento, literalmente está dizendo ali, de forma literal, no texto, que a raiva é algo que pode acontecer e existe uma linha que precisa ser respeitada. Eu gostaria de falar sobre essa outra raiva. Porque logo quando pensamos em raiva, naquela que sentimos no dia a dia, pensamos, de fato, é errado. Eu tenho razão, mas está errado. Normalmente a gente acha que tem razão quando é o outro que está errado, quando é o outro que externou a sua raiva na sua direção. Então é sempre o outro que está errado. E a gente tem um motivo muito bom, temos uma justificativa muito boa para dizer o porquê eu estou com raiva. As Escrituras nos ensinam claramente que há dois tipos de raiva, dois tipos de ira, a justa e a injusta. Por incrível que pareça, o apóstolo Paulo traz a nós essa reflexão aqui, quando escreve à igreja em Éfeso. No versículo 31 do mesmo capítulo, a ira é uma das coisas desagradáveis e que nós devemos manter longe de nós. É isso que Paulo reforça no versículo 31. De certo, a referência a uma ira que é injusta. Mas no capítulo 5 da mesma carta, no versículo 6, nós somos informados sobre a ira vindoura do Senhor. E essa sim é uma ira justa, a ira de Deus. Assim como também é justificável e também justa a ira de Jesus, registrada nos evangelhos. Por exemplo, aquela em que ele se dirige ao templo, em que deveria estar fazendo um sacrifício aceitável, puro, conforme estipulado pela lei, fazendo daquela situação, naquele lugar sacro, sagrado, um lugar de comércio. Qualquer tipo de animal e fazendo negócios para que o sacrifício fosse feito completamente diferente. E uma boa referência para isso, ao que estava acontecendo no templo, é Malaquias, o último livro que nós temos do Antigo Testamento. Devemos, portanto, pensar e refletir sobre essas iras, um tipo de ira que é boa, verdadeira,
e que o povo de Deus deve aprender e que vem do nosso Senhor Jesus, que vem do Senhor Jesus, que vai na nossa direção e nos aponta para uma condição que continue glorificando o seu santo nome. E a gente vai um pouco além, e de que existe no mundo contemporâneo, e isso não é eu quem digo, e vocês podem colocar isso na conta de John Stott, que há uma grande necessidade no mundo contemporâneo de mais ira cristã. E muito estranho, falando de mundo contemporâneo, quando se trata exatamente do momento em que a igreja evangélica, nesse momento político, se encontra. E não é o nosso objetivo ir para esse campo, mas que existe um tipo de ira necessária para este tempo, mas tem a ver com descontentamento das coisas que ferem a santidade do Senhor. Nós, os seres humanos, entramos num meio termo com o pecado de maneira como Deus nunca faz. Nós devemos despertar um tipo de ira que se ira com o pecado, que se ira com a nossa própria condição diante da santidade de Deus, de quando somos confrontados pelo Evangelho e nos sentimos confortáveis com a vida que nós estamos vivendo. E imaginamos que graça é simplesmente quando Deus nos perdoa, e não uma graça que confronta o nosso pecado. Então não existe, o que Paulo nos convida a refletir é que talvez exista uma ótima possibilidade nessa ira justa de irar-se com o nosso próprio pecado, de irar-se com o pecado que está diante de nós, que está diante do grupo de pessoas que nos reunimos, que está diante da comunidade de fé, que está diante de nós na sociedade. Nós olhamos para a sociedade e e nós vivemos e transitamos, e dialogamos, não no sentido de denunciar, mas de fazer parte de tudo isso que está posto diante de nós. Nossa cidadania, nós diluímos a nossa cidadania com a cidadania terrena. E eu vou além, que existe essa necessidade de confrontar. E é possível que isso seja feito em amor. É possível que a métrica usada para isso seja o próprio Evangelho. Nós, os seres humanos, entramos nesse meio termo e ficamos dialogando, ficamos diluindo a nossa santidade. Se Deus odeia o pecado, o seu povo também deve odiá-lo. E eu não estou dizendo que o nosso posicionamento deve ser de confronto no sentido de brigar com o nosso irmão. Será que é possível irar e não pecar? Irar-se com o pecado sem querer arrancar o pecado à força do nosso irmão? Será que é possível isso? Será que nós somos convidados a viver a uma santidade nesse nível de confronto, de ira sem pecar? De mim se ponderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. É isso que Salmos fala para nós. De outra reação, e que outra reação pode se esperar de Deus, a não ser irar-se com o pecado? A graça de Deus se manifesta exatamente quando a ira de Deus, a justiça de Deus, faz do homem o seu destino eterno, a morte, o inferno. A graça de Deus surge exatamente quando Ele ira-se com o nosso pecado, com o seu pecado, aquele profundo, aquele oculto, aquele lá de dentro, e que de vez em quando sai, que de vez em quando explode. Que outra reação poderíamos esperar de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus que nos cria a sua imagem e semelhança, de um Deus que permitia ver o seu próprio poder e glória na criação humana? É especialmente digno de nota que o apóstolo ele introduz essa referência à ira numa carta dedicada a uma nova sociedade de Deus. Há um novo momento, um tempo de graça, de misericórdia, de amor. E num parágrafo ele se dedica
se ocupa a falar sobre os relacionamentos harmoniosos. Há um tipo de ira, olha, a ira é algo que existe. A ira é algo possível. Inclusive, existe algum tipo de ira, assim como a própria psicologia define, que é saudável. Mas existe um novo momento, uma nova fase para vocês, é que assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não ultrapasse os limites. Não se permita ser tomado, dominado. Não permita ser tomado pela sua própria vontade. E ele assim faz porque essa verdadeira paz não é idêntica ao placar da ira. No mundo tal como este, comenta Simpson, comentarista, que o maior pacificador talvez tenha de assumir o papel de rompedor da paz como uma obrigação sagrada. Esse comentarista não pode ter tirado isso de outro lugar que não seja da vida do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Sermão do Monte, olha, existe um outro paradigma social. Existe uma outra notícia, um outro evangelho que não é de César, uma outra paz que não é de César, que não é do império. Existe uma outra maneira de viver essa vida que está diante de vocês, que é diferente dessas dos rabinos, desse jugo dos estudiosos. É um outro caminho, é um outro rumo, é uma outra forma de viver a vida. E isso gerou muita guerra, muita insatisfação, muita perseguição. E que, para a glória de Deus, fez com que o evangelho fosse levado e propagado. Ao mesmo tempo, devemos ser lembrados, devemos nos lembrar do nosso estado caído, de um mundo quebrado, de uma natureza semelhante ao Criador sendo rompida, ofuscada, de tudo aquilo que foi feito ser manchado pelo pecado. Nós precisamos nos lembrar. E a nossa disposição constante à intemperança, à vaidade, à raiva e à ira. É preciso ser lembrado. É preciso falar sobre essa nossa inclinação. Em consequência, nós precisamos sempre ficar vigilantes e agir como sensores da própria ira. Avaliar a todo tempo, a submeter o nosso caráter, o nosso coração, as nossas vontades ao Espírito Santo. Permitir atingir com perguntas, com reflexão, esses sentimentos tão ruins que surgem e que, para alguns de nós, nos isolam, nos levam à depressão, que destrói a autoestima. E o apóstolo Paulo imediatamente qualifica a sua expressão sobre ira, sobre raiva, sobre 3 aspectos negativos. Ele subjuga a esses 3 negativos. Primeiro ele diz, não pequeis. Olha, existe um tipo de ira que é o seguinte, você vai se irar, mas não peque. Amém. Você sente vontade de esmurrar o seu irmão, não faça. Alguém já sentiu vontade de fazer isso? Eu nunca. Só vocês, ou só eu, né? Nunca aconteceu isso. Devemos nos assegurar de que a nossa ira esteja livre do orgulho magoado, a respeito da malícia, da animosidade e do espírito de vingança. Não pequeis. Não pequeis. Não seja dominado por isso que tem aí. Livre-se da vingança, do afastamento do seu pai, da sua mãe por causa daquilo que aconteceu. Do seu irmão, do seu vizinho. Não adianta mudar de lugar. Não adianta não olhar mais no rosto. É uma coisa assim, biblicamente.
a palavra de Deus. Será que as crianças estão iradas no andar de cima? O Evangelho nos chama, nos convida, as Escrituras nos convida a refletir. Será que guardar e não falar mais sobre isso não tem te feito pecar? Inclusive, aquela experiência danosa que te fez pecar e que você guardou no arquivo do seu coração, não é algo que tem ressuscitado de tempos em tempos através da vida de outras pessoas, projetando o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, os seus desafetos na vida de outras pessoas? Em segundo lugar, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E essa ilustração aqui ilustra bem a insensatez do literalismo excessivo de interpretar a Bíblia exatamente como ela diz. Não ia dar certo, por exemplo, na Groenlândia, onde o dia dura mais do que um quarto do ano. Já pensou? Alguns de nós fazemos o nosso dia durar um dia da Groenlândia. Não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Não acumule isso. Não deixe que esse sentimento de raiva que existe no seu coração passar tanto tempo assim ao ponto de ser dominado, ao ponto de endurecer, ao ponto de enrijecer os seus sentimentos sobre determinada pessoa, sobre determinado lugar, sobre determinada situação. Não há intenção do apóstolo aqui nos advertir contra ficar acalentando a ira. É no sentido de você passar por alguma coisa. Alguém já brigou com esposa, com esposo? Os casados aí, já viveu isso? Isso é coisa rara de se ver por aí, por isso que eu estou perguntando. Mas deixar isso a passar dias, e aquilo vai moldando a relação, aquilo vai moldando de uma forma negativa. Os casamentos vão perdendo questões essenciais, não são mais marido e mulher, e admitem que eles são mais como amigos, embora um casamento sobreponha a amizade entre um e outro. Raras as vezes é seguro deixar as brasas arderem. Certamente, se ficarmos conscientes de algum elemento pecaminoso e egoísta nessa ira, ele precisa ser perdoado, ele precisa ser tratado antes que o tempo passe, antes que isso encontre lugar no seu coração, antes que isso encontre espaço, conforto, e você não resolva mais isso. E aí, isso se torna parte de você, ultrapassando a linha do dia, ultrapassando a linha do justificável, do justo. E aí isso faz parte da sua personalidade no sentido, eu preciso fazer isso para me sentir forte. Eu preciso fazer isso para me afastar de tal pessoa. Eu preciso negar, eu preciso confrontar toda vez, para essas pessoas não começarem a achar que eu sou esse tipo de pessoa. Então a raiva e a ira, ultrapassando a linha do justificável, começa a fazer parte de si, de uma maneira que destrói, de uma maneira que corrói. No Antigo Testamento, quem emprestasse dinheiro e tomasse a capa de um pobre como penhor, tinha de devolvê-la antes do sol se pôr. De modo que ele pudesse dormir envolto da sua capa, de que a sentença daquele dia, o mal daquele dia, bastasse. E assim o próprio Senhor disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Esse mal que você tem vivido precisa ter fim. Não deixe esse sol demorar tanto tempo assim sobre a vossa ira, com tanta luz assim sobre a vossa ira.
A terceira qualificação negativa que o apóstolo Paulo subjuga, coloca diante da ira é: nem deis lugar ao diabo. Versículo 27. Não dê lugar ao diabo, porque ele sabe quão fina é a linha entre a ira justa e a ira injusta, e quão difícil os seres humanos encontram um uso responsável para a vossa ira. Sabe aquele tipo de coisa que o apóstolo Paulo ele é muito bom em fazer? Uma lista de coisas que você pode fazer, mas não deve. Você pode fazer, todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Esse tipo de ira também poderia entrar nessa lista. Você pode, mas não deve, porque a gente não é muito bom para beber desse cálice. A nossa natureza é que a gente ultrapassa muito rápido essa linha e essa ira ela se torna danosa, ela se torna perigosa, ela se torna destrutiva. Por isso o diabo ele gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas, esperando poder tirar proveito da situação, provocá-las para o ódio, para a violência, para a morte, para as rupturas, para as percas, para perder ou dissipar a comunhão, destruir lares, destruir famílias, destruir pessoas que num momento deslize acaba com uma carreira, acaba com uma relação que está sendo construída e desenvolvida. O diabo está lá diante disso. Se a má notícia é que existe ira, existe raiva, que nasce com um mundo quebrado e caído, a boa notícia é que existe possibilidade de não deixar essa ira dominar e tornar ela pecado. Existe um caminho, existe livramento, e o nome desse caminho é Jesus. O próprio Jesus disse: eu não vou deixar, não vamos permitir com o meu Pai que sobrevenha tentação de forma exacerbada, que você não consiga depositar a tempo isso diante de mim. Mas o que eu posso fazer é dar um caminho de escape. Eu não posso tirar tudo isso que vocês estão submetidos por conta do pecado, mas eu posso dar um caminho. Um caminho. Da próxima vez que irar-se com alguma coisa ou alguém, procure reter os pensamentos que surgiram acerca daquela situação ou pessoa. Procure um diálogo com Jesus nesse momento e perceber se não existe um outro caminho que não seja aquele. Assim que possível, aponte essa ira, esse sentimento ao longo do tempo. Faça uma listagem acerca dos pensamentos que surgem desse sentimento, dessa ira. Submeta isso ao Senhor. Submeta isso a Jesus, para identificar se essa ira ela é justa, é justificável. Avalie. É importante que consiga avaliar com cuidado os seus pensamentos. Esses pensamentos que eu tenho sobre essa pessoa, sobre essa situação, eles são precisos ou eles estão sendo comprometidos? Eles são exatos ou eles estão distorcidos? Porque eu estou muito envolvido com isso. Muito envolvido. Os pensamentos distorcidos, eles são inapropriados ou inexatos e podem assumir, e estão assumindo várias formas. Estão sendo projetados em várias pessoas, em vários lugares, em tempos diferentes. Como é que tem acontecido isso? Encontre outras formas mais adaptativas de pensar sobre a situação. E uma boa forma de fazer isso é convidando
Jesus a estar com você. Quando eu digo para você convidar Jesus, não é simplesmente numa fala, dizer assim: Jesus, venha comigo aqui, vamos brigar comigo nessa situação. É convidar Jesus para fazer a sua vontade com você. Vamos lá, Jesus, eu já orei que seja feita a minha vontade e não a tua, e o Senhor é poderoso para estar comigo. Mas talvez é convidar Jesus, estar submisso à vida de Jesus, os valores de Jesus, do Evangelho, e entender que Pedro entendeu errado. Pedro, o amor que eu convidei você, o amor que você disse que você tem, não é bem esse amor aí que eu convidei você para ter, que saca a espada e corta a orelha das pessoas. O tipo de relacionamento que eu convidei você a ter comigo, Pedro, é de alguém que coloca esse amor, essa energia toda sua empenhada naquilo que eu te chamei para fazer. Cuidar de gente, cuidar de pessoas. É que às vezes a gente perde tempo demais nos defendendo de algumas coisas, nos colocando em algumas situações que Deus não nos convidou. E aí a gente precisa se tornar alguém mais lutador, mais briguento nessa vida. E uma boa forma é encontrando outras formas de adaptar esse sentimento e esse pensamento, colocando diante do Senhor. Para cada pensamento distorcido que alimenta sair em você, tente encontrar uma outra forma. Encontre o caminho. O caminho. E ainda para você refletir e praticar durante esses próximos dias, encontre Jesus na hora da raiva. Encontre Jesus na hora da raiva. Faça perguntas. Faça perguntas. Por onde eu começar? Não sei, é um bom momento. Para e faça perguntas. Por que estou me sentindo assim? Porque toda vez que alguém diz isso para mim, eu me sinto dessa forma. Por quê? Por que que eu fico tão irado quando alguém fala isso, essa palavra, essa frase? Por que que eu fico tão irado quando essa pessoa age dessa forma? Encontre o auto perdão. Se você estiver numa condição de ira, uma boa oportunidade é se perdoar. Porque às vezes a gente pensa, eu tenho lutado tanto para não fazer isso, que quando isso acontece eu me entrego, porque eu me sinto extremamente culpado por me sentir dessa forma. Sou tomado pela culpa e essa culpa me faz entrar de cabeça. Me faz entrar de cabeça. E aí eu faço mesmo tudo aquilo que o meu coração diz para fazer. Eu brigo, eu rompo as relações, eu peço as contas, eu me divorcio, eu me separo, eu esqueço, eu apago alguma coisa da minha vida, da minha memória, eu procuro formas de me distanciar, de criar rupturas. Encontre auto-perdão. Você já foi perdoado. E não é porque você é bom, não. Não é porque somos bons. É porque Ele é bom. Dê um passo atrás. Você não precisa ter razão. Nós não precisamos ter razão. Uma boa resposta para alguém cheio de ira, cheio de coisa para dizer para você é: me perdoe. Quantas vezes eu já não fiz isso? Na minha experiência pastoral, inclusive. A gente às vezes fere, as pessoas se sentem muito feridas pelas exortações, pelos desencontros, pelas discordâncias. Então eu recebi muita gente já na minha sala, nas minhas conversas, e a pessoa cheia de coisa para me dizer, e eu querendo uma justificativa para tanta coisa que estava sendo dita. E até hoje eu não tenho resposta para tanta coisa. E eu me esquecendo de que perdão é uma ótima resposta. Um passo atrás. A gente não precisa ter razão. A gente não precisa ter razão.
Toda vez. Toda vez. Um passo atrás. Queria convidar vocês a ficarem em pé para fazer essa oração e cantar o refrão dessa canção, como se o Senhor, essa expressão de amor a Jesus, ela fosse esvaziar o nosso coração dessa ira injusta que tem destruído o seu coração e a sua história. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós temos a Ti, o Senhor, Pai. No Senhor, essa ira maligna perdeu o lugar. Porque no Senhor, Pai, o Senhor nos convida a irar-se com o pecado e não com o pecador. Obrigado, Jesus, porque nessa noite o Teu Espírito Santo, neste lugar, Ele encontra corações humilhados diante da Tua palavra. E eu oro para que o Senhor cure corações, para que o Senhor encha de autoridade, de dentro para fora, coragem, para ir ao encontro de pessoas, esse homem, essa mulher que está aqui, e pedir perdão, e dar um passo atrás, enquanto o Senhor, de maneira soberana, constrói e reconstrói relacionamentos que não precisavam ser rompidos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós Te amamos, Senhor.